E eles dizem que é mais fácil programar HTML do que pintar a óleo. E no vídeo de hoje nós vamos entender um pouco mais como é o trabalho de alguns artistas brasileiros na web art. E no Brasil nós temos sim alguns artistas que trabalham na web art, sendo que os principais são Thiago Boldors e Celso Hicks. Eles fazem parte de um time bem pequeno de artistas que se envolvem nessa nova temática técnica de arte, e eles afirmam que o processo de trabalho deles é bem parecido com o processo de trabalho da arte tradicional. Então começa com a criatividade, com a elaboração do projeto, depois parte para as ferramentas que eles vão utilizar, para os materiais que eles vão usar para fazer esse projeto, e depois eles colocam a mão na massa. Não é a mão na massa como na arte tradicional, mas é a mão na massa fazendo algumas programações, fazendo algumas edições de imagem, e todo esse processo no final também gera um produto. E se você chegou no canal agora por esse vídeo, quero convidá-lo a assistir o vídeo sobre web art que eu gravei antes desse aqui. Porque naquele vídeo eu explico o conceito, eu explico a origem desse movimento, e é muito mais fácil você entender o que será dito nesse vídeo assistindo o vídeo anterior a esse. E os artistas Thiago Boldors e Celso Hicks trabalham juntos. Eles fazem obras de arte utilizando as ferramentas da computação gráfica, e as obras são assinadas pelos dois. Eles participaram de alguns concursos, de algumas exposições de web art desde os primórdios aqui no Brasil, sendo que a mais importante, a mais relevante foi a de 1997, que foi um concurso de web art que foi promovido pelas Casas das Rosas em São Paulo. E eles afirmaram nessa ocasião que, apesar dos nomes utilizados, JavaScript, como plugin, por exemplo, eles causam estranheza no público, porque não são nomes comuns, assim, são nomes muito técnicos. Eles afirmam que a web art é muito simples de ser entendida, que a web art, apesar de utilizar ferramentas que não são muito conhecidas pelo público em geral, principalmente naquela época, década de 90, era uma arte fácil de ser compreendida. E um ponto muito importante no trabalho de quem utiliza as ferramentas da computação para fazer obras de arte, que também foram apontadas no primeiro vídeo, é a questão da técnica, a questão do esforço do artista. Então eles também afirmam que é muito mais fácil programar HTML, é muito mais fácil utilizar as ferramentas da computação gráfica do que trabalhar com a cerâmica, do que trabalhar com a pintura, do que dominar as técnicas, como por exemplo de perspectiva, de proporção do corpo. Então, para se fazer uma obra de web art, utiliza outras habilidades. Essas habilidades, elas requerem menos esforço, porque é uma tarefa muito mais intelectual e técnica no que diz respeito ao domínio dessas ferramentas do que de esforço físico. Então aí nós temos uma das discussões que permeiam essa questão da web art, que é a questão da mão de obra. Então, dentro da arte, desde a arte moderna, agora na arte contemporânea mais ainda, o domínio de algumas técnicas pelo artista não é mais necessário para ser considerada aquela obra como uma obra de arte. E olha que coisa interessante, lá no início, quando os artistas começaram a se interessar por essas novas tecnologias, muitos deles, eles elaboravam o projeto, pensavam na obra e pagavam para uma pessoa responsável, uma pessoa que entendia de programação, para fazer a obra para eles. Então, não era nem eles que iam lá e programavam e editavam a imagem, o conceito partia deles, eles entregavam o projeto para uma pessoa que tinha uma mão de obra qualificada, que entendia de programação, e essa pessoa que fazia a obra de arte. Levando isso para a arte tradicional, isso sempre aconteceu. Então tem algumas obras que são assinadas por artistas muito famosos, que foram projetadas, pensadas por eles e foram executadas pelos seus alunos. Da Vinci, por exemplo, Michelangelo, outros grandes artistas que foram consagrados na arte tradicional, tinham esse hábito de pensarem na obra, fazerem lá todo o esboço, todo o projeto e darem na mão de um aluno. O aluno fazia mesmo, colocava a mão na massa, a mão na tinta e finalizava, e depois eles davam o toque final, o artista, e eles assinavam. Então, levando toda essa discussão para a arte tradicional, naquela época também era aceitável esse tipo de proposta. E agora na arte contemporânea, na qual o
conceito e a ideia da qual a atividade intelectual é muito mais importante do que a prática ou atividade física, isso é muito mais visível. Apesar de que os artistas atuais, né, que estão fazendo toda essa questão da web art no Brasil hoje, eles sim dominam dominam as técnicas da computação gráfica, dominam a programação, e hoje em dia tem programas que fazem tudo. Você joga uma imagem lá, ele coloca o fundo, ele coloca a luz, coloca a sombra, ele fragmenta a figura, enfim, tem alguns programas, alguns aplicativos de celulares que tem, assim, que fazem algumas edições fantásticas. Então, agora mais do que nunca, todo o trabalho intelectual do artista, conceitual do artista, é muito mais importante do que a técnica em si. E aí agora nós temos mais uma discussão. Então, por exemplo, tudo que a gente usa, né, de tecnologia, ela fica ultrapassada rapidamente. Então, por exemplo, o iPhone, ele lança um iPhone novo praticamente a cada ano. E são tecnologias que vão melhorando, que vão progredindo, tecnologias que vão se aperfeiçoando. Então existe dentro do ambiente da web art, entre os artistas e críticos, um questionamento que é o seguinte: será que as obras dentro da web art também vão seguir esse processo? Será que elas vão ficar obsoletas? Será que elas vão ficar ultrapassadas na mesma rapidez que a tecnologia se modifica, que ela progride? Então nós estamos entrando num ambiente agora que traz novas discussões. Essa discussão não caberia, por exemplo, no século XIX, no século XX, porque os avanços tecnológicos, até mesmo dentro da arte, os avanços artísticos eram muito mais demorados. Quantas décadas a fotografia demorou desde a sua popularização até ela ser considerada como uma expressão artística. E agora, as ferramentas da computação gráfica demoraram pouquíssimos anos para serem utilizadas pelos artistas. Então, será que as obras de artes feitas na web art também seguirão esse processo? E os artistas que estão inseridos na web art, eles afirmam que isso não vai acontecer. Que uma obra de arte, ela é além do seu tempo, que toda obra é atemporal. Apesar de que os instrumentos utilizados possam ser ultrapassados ou ficar obsoletos, a obra em si, ela fala sobre aquela geração, ela fala sobre aquele momento. Então ela tem sua importância histórica. Nesse contexto, toda obra de arte é válida se considerado o seu tempo. E uma coisa muito importante também para ser pensada é a questão da originalidade. Por exemplo, na pintura, o artista ela fazia uma tela original, ele assinava. Os outros que tentavam copiar faziam cópias, réplicas. O artista mesmo, quando ele reproduzia, ele fazia uma réplica daquela original. Ainda tinha a original. E fazer uma réplica era trabalhoso. Na fotografia ficou um pouco mais fácil, mas a pessoa só poderia fazer uma réplica de uma fotografia se ela fosse portadora do rolo fotográfico, se ela tivesse o original, se ela tivesse negativo. Uma outra pessoa que reproduzisse aquela imagem não teria a mesma qualidade. E agora, na computação gráfica? E agora na internet? Muitos falam que a internet é uma terra sem lei, é uma terra sem dono. Tudo pode ser copiado. Certo ponto, sim. Então, não existe agora dentro da web art a questão da originalidade tão forte quanto tinha na arte tradicional. É uma arte muito fácil de ser reproduzida, muito fácil de ser copiada, porque a tecnologia ela nos permite isso. Então agora a questão da originalidade também está se reinventando. E essa discussão não é recente. Em 1936, o filósofo Walter Benjamin citou todo esse processo de reprodução no seu ensaio, A Obra de Arte na época da sua reprodução técnica. E essa discussão foi objeto de estudo direto desse trabalho desse filósofo. E lá ele aborda a questão da sociedade industrializada, da sociedade tecnológica do século XX, fala muito sobre a fotografia, sobre o cinema, e tudo que ele fala dentro desse ensaio cabe perfeitamente nos dias atuais, e principalmente no que a gente trata de originalidade dentro do ambiente tecnológico da computação. A internet nos trouxe uma linguagem universal. Então, os ícones do computador, da internet, eles são universais. Em qualquer página da internet que você abrir, em qualquer lugar do mundo, você vai encontrar praticamente os mesmos ícones. Então, pensando nisso, a web art, ela também é globalista, ela também é universal.
pouquíssimos artistas regionalizam o seu trabalho. Pouquíssimos artistas falam de questões pessoais ou falam sobre coisas muito regionais num trabalho feito com ferramentas da computação gráfica. Essa também é uma nova forma de pensar a expressão artística, menos pessoal e agora mais globalizada. No Brasil, a web art deu início em 1997, na mostra pioneira Utopia, que foi organizada pela Casa das Rosas. Essa foi a primeira exposição a apostar no potencial expressivo dessa nova mídia. Logo em seguida, aconteceu a exposição Arte e Tecnologia no mesmo ano, que foi promovida pelo Instituto Cultural Itaú. Não existiam muitos artistas envolvidos na web art, então os organizadores convidaram alguns artistas já consagrados, tais como Baravelli, Cirão Franco, Iole de Freitas e José Rezende, pois eles trabalharam em duplas com alguns webmasters, ou seja, eles entravam com a arte, com o conceito, e os técnicos entravam com a parte do domínio da tecnologia. E olha que interessante, a dupla de artistas Thiago Boldorz e Celso Rix, eles formam um grupo, eles formam um time que trabalha em conjunto. E só que tem uma diferenciação. Os dois dominam todo o processo da construção de uma arte dentro da web art. Eles são capazes de fazerem todo o processo do começo até o fim. Porém, ao trabalharem juntos, eles meio que separaram os trabalhos. Enquanto o Thiago, ele é responsável pela parte mais gráfica, mais visual, mais do projeto em si, o Celso domina mais a questão da programação, da computação gráfica em si. Então eles dividiram, o trabalho de cada um. Só que, por eles serem muito amigos desde a sua infância, eles eram vizinhos. Então eles têm, assim, uma linguagem muito parecida. Então o trabalho deles traz tanto características de um quanto de outro. E essa dupla deu muito certo quando você olha as obras que são produzidas por eles. Você percebe o quanto eles conversam bem, o quanto eles interagem perfeitamente, trazendo uma obra que é única, não tem fragmentação nessa obra. Não é uma obra que uma hora parece com outra, outra hora parece com outra, não. Parece que os dois são uma pessoa só. E a web art é um campo muito fértil para novas discussões. Muita coisa ainda vai ser dita, muita coisa ainda vai ser posta dentro da web art e nós estamos aí para avaliá-la, para ver aonde que isso tudo nos levará. Onde tudo isso vai levar a arte, que caminhos levarão a arte daqui para frente. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe em suas redes sociais. Um beijo!